explodiu a CPI da Covid. Tá passada? Tá passada? Vem aqui que a gente vai explicar para vocês rapidinho o que aconteceu. Antes disso, dá um curtirzinho aqui, se inscreva no nosso canal para vocês também receberem as notificações do nosso canal, o seu canal, o Politiquejo. Enfim, gente, voltamos com o nosso formato tradicional depois de passarmos aí as últimas semanas transmitindo a CPI da Covid para tentar explicar para vocês o que está sendo agora considerado o ponto alto dessa CPI, que é o escândalo na aquisição da vacina Covaxin pelo governo federal. E antes de começarmos, é bom a gente pontuar uma coisa. Antes, a CPI ela já havia demonstrado a responsabilidade de Bolsonaro nas milhares de mortes que aconteceram no Brasil, que já ultrapassaram a marca de 500 mil de pessoas. Mas parece que a classe política nacional, a única denúncia que faz acender o sinal de alerta é de corrupção. Então vamos a ela. Conta pra gente aí, João. É isso aí, Lu. Toda a história, ao menos a versão oficial, começou quando o deputado federal Luiz Cláudio Miranda procurou o senador Renan Calheiros para dizer que teria informações que interessariam a CPI, pois seriam indícios de corrupção na compra da vacina Covaxin da empresa indiana Bharat Biotech. Foi agendado então o depoimento do deputado federal Luiz Miranda na CPI, que iria acompanhado do seu irmão, que também é Luiz Miranda, mas Luiz Ricardo, servidor de carreira do Ministério da Saúde. Só a notícia de que eles iriam depor na CPI da Covid já deixou o Bolsonaro e os governistas na defensiva. Tanto é que tivemos episódios deploráveis de ataque do presidente da República aos jornalistas, no pior estilo de reagir, que é sempre atacando mulheres para tentar se safar das perguntas que ele não quer responder. Vocês são uma porcaria de imprensa. Vocês são uns cala a boca, vocês são canalha. Vocês fazem jornalismo canalha, vocês fazem. Canalha, que não ajudam em nada. Mas vamos voltar aos irmãos Miranda. Como eles tiveram acesso às informações que prestaram à CPI, afinal de contas? Bom, como dissemos, o Luiz Ricardo Miranda é servidor de carreira do Ministério da Saúde e é o chefe de importação do Departamento de Logística em Saúde do Ministério da Saúde, ou seja, por ele passam as demandas pela compra de suprimentos da saúde, inclusive das vacinas. Lu, apresenta pra gente o passo a passo disso aí. Então vamos ao passo a passo. Fato 1. Foi justamente no processo de compras de uma das vacinas que o servidor público notou algumas coisas diferentes do que usualmente acontece. Diferentemente de outras vacinas que estavam sendo adquiridas pelo governo brasileiro diretamente com os laboratórios, a compra da Covaxin tinha um intermediário, que era a empresa brasileira Precisa Medicamentos, que receberia o pagamento adiantado, o que diferia dos outros contratos de aquisição de imunizantes. Só lembrando que a empresa Precisa Medicamentos ela já é investigada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal por problemas na aquisição de 150 mil testes rápidos de Covid. Fato 2. Além disso, outras questões chamaram a atenção do servidor. Havia incongruências entre o contrato assinado e a invoice, documento semelhante a uma nota fiscal, relativo ao prazo para entrega e à quantidade das vacinas. E o nome da intermediária sequer aparecia no documento. Fato 3. Outra questão que chamou a atenção em relação ao Covaxin foi o seu preço, $15, R$ 75,25 por dose, o maior valor pago pelo governo por imunizante, sendo que essa ainda não tinha sido a autorização da Anvisa para ser usada. Também seria uma vacina de eficácia duvidosa, conforme vários estudos apontaram. E, além de tudo, demoraria a chegar e, quando chegasse, não poderia ser utilizado por toda a população. Fato 4. O servidor relatou também uma pressão incomum para a aceleração da conclusão desse contrato, o que não ocorreu com outros imunizantes. O tempo de negociação também foi bastante curto, 3 meses, enquanto as negociações com a Pfizer se arrastaram por 11 meses. E os 2 contratos foram fechados com valores mais em conta. $10, R$50 no primeiro contrato e $12, mais ou menos R$60 no segundo. Fato 5. Segundo o relato do deputado Luiz Miranda, após ter sido alertado de tudo isso por seu irmão, ambos procuraram o presidente Jair Bolsonaro para alertar sobre a possibilidade de algo errado, Algo errado estar acontecendo na aquisição da vacina. E aí que a coisa começa a se complicar para o governo,
porque o deputado Luiz Miranda afirma que Bolsonaro respondeu dizendo que isso só poderia ser coisa do Ricardo Barros e que acionaria a Polícia Federal para apurar o caso. Para quem não sabe ou não se recorda, Ricardo Barros, gente, é líder do governo na Câmara dos Deputados. Acontece que nada do que Bolsonaro disse foi feito, o que motivou, então, o deputado Luiz Miranda a depor na CPI, mostrando-se decepcionado com Bolsonaro, já que este não cumpriu com a promessa de combater a corrupção. Bolsonaro prevaricou, pois foi alertado das irregularidades e nada fez. Muito antes, pelo contrário. O governo divulgou a aquisição da Covaxin na mídia e nas redes sociais oficiais do governo, sendo confirmada, inclusive, pelo senador Flávio Bolsonaro. Acontece que essa vacina nunca chegou e nunca chegará. Enquanto isso, o dinheiro empenhado para sua aquisição está lá parado e poderia estar sendo usado em outras situações. Além disso, Ricardo Barros continuou e continua até hoje como líder do governo da Câmara. Embora o governo negue qualquer irregularidade, vamos enumerar aqui alguns pontos que demonstram a incongruência da narrativa do governo e os indícios de corrupção na aquisição da vacina. Primeiro ponto. Ricardo Barros, enquanto era ministro da Saúde lá no governo Temer, nomeou a servidora que autorizou o contrato irregular. Ponto 2. O governo Bolsonaro recusou sistematicamente a compra de vacinas, com eficácia mundialmente reconhecida. E ainda acrescentou que, abre aspas, não iria atrás de nenhuma empresa para adquirir vacina. Elas, as empresas que viessem atrás do Brasil. Terceiro ponto. Ricardo Barros, líder do governo, incluiu uma emenda para permitir a compra da vacina indiana, que sequer havia sido aprovada pela Anvisa, em detrimento das vacinas já disponíveis. O próprio governo havia enviado ao Congresso a medida provisória autorizando o pagamento antecipado e a desnecessidade de devolução do dinheiro caso as vacinas não fossem entregues, o que não acontecia com as outras disponíveis no mercado. Quarto ponto, o governo assinou o contrato de compra com a empresa indiana por valor muito superior às demais e com eficácia bastante duvidosa, até mesmo na Índia, e que foi recusado em países mais desenvolvidos, tendo sido assim alertado formalmente pelo embaixador do Brasil lá na Índia. Quinto ponto, a compra da vacina é intermediada por uma empresa nacional, a Precisa, lembre-se desse nome. 6. Ricardo Barros é réu numa ação de improbidade administrativa com a sócia dessa empresa Precisa. Ponto 7. Flávio Bolsonaro participou de uma reunião no BNDES, acompanhando o dono da empresa, sem qualquer justificativa. E lembre-se, logo depois disso, ele comprou uma mansão em Brasília no valor de 6 milhões de reais. Ponto 8. O contrato de compra da vacina é assinado e um servidor público verifica a ocorrência de fraude no invoice, que previa o pagamento adiantado a uma empresa que não integrava o contrato. Ponto 9. O irmão do servidor público, deputado federal da base do governo, participa de reunião presencial com Bolsonaro e o informa da fraude. 10. Bolsonaro imediatamente afirma que, abre aspas, isso é coisa do deputado federal Ricardo Barros, seu líder na Câmara, e que se mexer nisso, abre aspas, vai dar merda. 11. Presidente afirma que vai oficiar imediatamente a Polícia Federal, mas permanece omisso e o contrato continua vigente, não adotando nenhuma providência para suspender ou rescindi-lo. E aí vem o ponto 12. Desvio de mais de 200 milhões de reais com transferência para offshore em Singapura somente não ocorre porque o servidor concursado se recusa a assinar e sofre grande pressão de superiores, nomeados pelo governo Bolsonaro, para efetuar o pagamento, mesmo alertado da ilegalidade. Ponto 13. O Bolsonaro, então, somente depois do caso ser divulgado pela mídia, determina que a Polícia Federal investigue o servidor e instaure procedimento administrativo em seu desfavor. Ponto número 14. Nesse meio tempo, mais de 500 mil de brasileiros de todas as idades, mais precisamente 511.142 pessoas, morreram por ausência de vacina, porque o governo recusou sistematicamente a compra com eficácia comprovada pelo valor de R$15 para adquirir vacina não aceita nem mesmo na Índia por R$75, com o único objetivo, enriquecer 200 milhões de reais. E para finalizar, vale lembrar que Ricardo Barros é desses que defende o nepotismo em nome da família e inclusive já chegou a afirmar que o poder público poderia estar mais bem servido, eventualmente, com um parente qualificado do que com um não parente desqualificado. Qual é a surpresa?
A esposa do Barros foi nomeada por Bolsonaro para Conselho de Itaipu. Portanto, Bolsonaro realmente é um mito. O mito da eficiência, o mito da honestidade, o mito da nova política. O genocida não apenas praticou corrupção, ele fez isso com uma vacina, em plena pandemia. Vai ser desgramento assim lá na casa do chapéu, viu, Lara? Sim, João, e não é para menos. É para a gente se revoltar e revoltar muito, porque muita gente morreu à toa nesse esquema, né, João? Sim, Lu, é de se indignar. Mas por hoje nós ficamos por aqui, lembrando o pessoal que o Politiquejo está disponível aqui no YouTube e também em formato de podcast no seu escutador da plataforma preferida. Como somos um canal independente, sobrevivemos apenas das contribuições de nossos padrinhos e madrinhas através do apoia.se/politiquejo, com apenas R$10, que é 8 vezes menos do que Bolsonaro pagou por cada dose da vacina indiana. Você ajuda a gente a continuar espalhando a palavra por aqui na internet, beleza? Abração para vocês, até mais, se cuidem, fiquem bem. Tchau, tchau.